Porque o INSS insiste em colocar dúvida se a criança é autista ou não. Já se perguntou o que é ser autista e como essa criança pode ver o mundo à sua volta? Se você é mãe ou pai de uma criança autista, eu quero falar diretamente com você sobre o BPC Loas, um direito que pode ajudar muito a sua família nesse caminho que, para muitos, é de dor e dificuldade, mas para você é de amor e inocência. Quem não ama uma criança autista é louco. Eu tenho trabalhado em diversos casos de famílias pobres que enfrentam dificuldades para conseguir o BPC Loas para seus filhos autistas. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu quero que você preste muita atenção, porque o que vamos abordar aqui pode mudar não só a sua vida, mas como a do seu filho e toda a sua família. Então pega um café e se acomoda no sofá. I'm going to read you something. Asperger's syndrome is a mild and rare form of autism. It is typically characterized by difficulty establishing friendships and playing with peers, trouble accepting conventional social rules, and they dislike any change in setting or routine. O autismo é uma condição que merece toda a atenção e cuidado por parte do Estado. Mas, infelizmente, o INSS insiste em negar o BPC Loas para crianças e jovens com o transtorno do espectro autista, alegando que não há deficiência. E isso é um equívoco que precisa ser corrigido. Estima-se que o autismo atinge cerca de 2 milhões de brasileiros, sendo que várias famílias não têm condições financeiras para arcar com os custos do tratamento e acompanhamento necessários para o desenvolvimento e qualidade de vida dos seus filhos autistas. E é justamente nesses casos que o BPC Loas pode fazer toda a diferença. Mãe, fica tranquila. Eu vou esclarecer todos os pontos necessários para você conhecer esse direito para o seu filho. Vamos juntos! Se você já pediu LOAS para o seu filho e o INSS não deu, provavelmente deve ter lido a razão pela qual eles indeferiram o benefício. Olho na tela. Bem, para entendermos melhor a posição do INSS, é interessante discutirmos sobre algumas informações clínicas a respeito do autismo. A psicopedagoga Carla Cristina, especialista em desenvolvimento infantil, explica que o transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento e se apresenta precocemente no período do desenvolvimento da criança, sendo os sintomas presentes desde a infância. Segundo ela, os sintomas mais comuns incluem déficits na reciprocidade social, nos comportamentos comunicativos, padrões restritos e repetitivos de comportamento. Além disso, ela diz que os sintomas causam prejuízo significativo na interação social. Ainda, segundo a psicopedagoga, deve-se estabelecer o nível de gravidade do transtorno, que varia de acordo com o nível de necessidade de suporte que o autista necessita. Nível 1, exigindo apoio. Nível 2, exigindo maior apoio. E nível 3, exigindo muito apoio substancial. Pessoas com níveis menores de prejuízo são capazes de ter mais independência e autonomia nas atividades da vida diária. O neurologista Matheus Trilico escreveu um excelente artigo explicando que o transtorno é um conjunto de sinais e sintomas que acometem o indivíduo em graus variados, podendo trazer comorbidades como TDAH, ansiedade e depressão. Outro dia me perguntaram se o autismo é uma deficiência. Então, eu esclareço que, do ponto de vista legal, o autismo é uma deficiência. Quem diz isso é a Lei nº 12.764 de 2012, que considera como pessoa com deficiência os indivíduos com um transtorno do espectro autista. Na prática, a jurisprudência e o próprio INSS possuem pensamentos que associam a pessoa com autismo aos prejuízos trazidos pela condição neurológica. Indo um pouco mais além, o neuropediatra Júlio Koneski
levantou uma questão bem relevante. Ele afirma que mesmo autistas com bom desempenho acadêmico e funcional poderão ter dificuldades em alguma área social, adaptativa ou até habilidades motoras. O importante será definir qual o grau ou a intensidade do prejuízo que essa pessoa está enfrentando nas suas atividades da vida diária. Acrescentou o novo especialista que na sociedade há centenas e mais centenas de médicos, advogados, engenheiros e professores que são autistas e desempenham adequadamente o seu papel profissional, familiar e social. São esses autistas portadores de uma deficiência? Então, é importante avaliar quais prejuízos a pessoa com autismo apresenta, de modo que isso possa representar uma barreira na vida do autista. Anota isso aí. Olha, eu considero o diagnóstico um fator importante. Por isso, quando eu atendo famílias em que o segurado possui transtorno do espectro autista, eu aproveito aquele momento da entrevista quando a mãe leva a criança junto para observar, fazer perguntas e anotações. Se você é um colega advogado assistindo esse vídeo, presta muita atenção nos critérios do diagnóstico. Mas fique atento, pois esses critérios vão muito além do senso comum. O primeiro critério no diagnóstico do autismo é a presença de um déficit persistente na comunicação e na interação social. Quer dizer, a pessoa com autismo tem dificuldade para se comunicar e interagir com outras pessoas. Para matar essa charada, verifica se essa dificuldade é persistente. Bem, o segundo critério é a presença de um padrão mais restrito e repetitivo, ou seja, há um interesse intenso e limitado por um assunto específico. Por exemplo, uma criança autista pode ter dificuldade para manter contato visual ou manter uma conversa normal, e ela pode ter um interesse obsessivo por um objeto ou assunto específico. Esses comportamentos devem estar presentes desde o início da infância e limitar o funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. Agora, voltando sobre aquela questão que eu ia dizer sobre o segundo critério, imagina só, diante desse segundo critério que é complexo e pode variar em cada criança, como a perícia do INSS vai avaliar esse aspecto em poucos minutos ali na sala com a mãe e a criança? Por vezes não dura nem 5 minutos, e esse é o ponto que precisa ser repensado nesse processo complexo que é o processo do BPC-LOAS. Some isso também ao fato de que pessoas com transtorno do espectro autista podem nutrir sintomas psiquiátricos como ansiedade, epilepsia e precisam de certa atenção na hora da perícia. Mas como se preparar para enfrentar esse dilema da perícia do INSS? A estratégia é ter em mãos uma documentação médica detalhada que contém esses critérios de diagnóstico investigados pelo médico da criança. Já vi alguns laudos em que vinha descrito o CID da doença e que a criança tinha autismo e só isso. Poxa, a maioria das perícias se baseia no laudo e nos relatórios escolares. Sem um bom laudo, o perito pode ficar na dúvida e indeferir o benefício. Mãe, eu sou seu amigo, me escuta. Quando você pedir um laudo médico para o seu filho, insiste para o doutor detalhar bem o laudo, descrevendo todos os aspectos prejudiciais que o seu filho tem. Apesar da lei brasileira dar esse suporte para pessoas com autismo, muitas vezes famílias pobres enfrentam dificuldades para conseguir o laudo que comprove o transtorno, porque em algumas localidades do Brasil ter atendimento médico demora demais. Eu sei disso. A propósito, já que estamos falando sobre laudo médico, recentemente uma denúncia no Ministério Público Federal chamou atenção para essa questão. Foi relatado que em uma agência do INSS, que eu não vou citar o nome aqui, estaria invalidando laudos de pessoas com autismo emitidos há mais de 3 meses. Esse caso é real e é inaceitável.
É preciso que as autoridades competentes ajam com rapidez e rigor para chegar ao deslinde desse fato. O que você acha disso? Conhece alguém que teve dificuldade para conseguir o laudo médico? Bem, saindo um pouco das páginas policiais, qual é o próximo passo? Vai na escola e pede à psicopedagoga que acompanhe o seu filho e solicita o relatório escolar dele. Nesse relatório vem descrito as dificuldades enfrentadas pela criança autista no dia a dia e a interação com os outros coleguinhas. Vem também descrito o interesse dela pelas atividades. Enfim, eu gosto muito do relatório escolar que é elaborado pelas psicopedagogas e não abro mão dele. Eu só inicio um processo do LOAS ou recurso de posse desse relatório. Afinal, quem melhor para complementar o laudo médico, se não a escola com o seu grupo multidisciplinar? Vale ressaltar que, além dos documentos médicos escolares, é fundamental contar com o acompanhamento de um advogado especializado que possa orientar sobre esses trâmites e como apresentá-los de forma mais eficaz ao INSS. Então, mãe, faz valer esse direito. Vai até o CRAS mais próximo da sua casa e inscreve toda a sua família no CadÚnico. Nessa parte, você deve saber que o LOAS só vai estar disponível para famílias de baixa renda habilitadas nos programas sociais do governo federal. Você deve saber que o BPC LOAS é garantido a idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência que sejam consideradas de baixa renda. Esses critérios socioeconômicos considerados pelo INSS incluem a renda familiar, ou seja, a divisão de 1/4 da renda familiar per capita pelo número de pessoas que vivem na mesma casa e compõem o grupo familiar. Resumindo para ficar mais fácil, em 2023, para ter direito ao BPC LOAS, o INSS calcula que cada pessoa dentro do grupo familiar não pode ganhar mais que R$ 330 mensais. Lembrando que, se na sua casa tiver mais de uma pessoa com deficiência ou que tenha mais de 65 anos, assiste esse vídeo aqui de cima. Bem, chegamos ao final desse vídeo e eu quero deixar uma mensagem muito forte e impactante para você que está assistindo. A vida pode ser difícil e muitas vezes nos apresenta desafios que parecem ser insuperáveis. Mas como advogado, eu posso te dizer que há soluções legais que podem ajudar a aliviar o peso desses desafios. Se você tem um filho com autismo, sabe o quanto é importante receber o suporte necessário para oferecer a ele uma vida digna e com qualidade. E para isso é importante conhecer os seus direitos e lutar por eles. Lembra que você não está sozinho nessa jornada e há muitas pessoas e profissionais dispostos a te ajudar. Com a documentação adequada e a ajuda de um bom profissional, você pode comprovar os critérios médicos e socioeconômicos e dar esse benefício de presente para o seu filho. Ao ouvir histórias como essas, é importante que nos conscientizemos da luta que muitas pessoas com autismo enfrentam diariamente para terem seus direitos garantidos. Se você é uma pessoa engajada, seja um aliado dessas pessoas, escute suas demandas, lute por elas e ajude a promover uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos. Juntos, podemos mudar essa realidade e garantir que todos tenham a mesma oportunidade de viver uma vida digna e plena. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado.